Graça e paz, irmãos, que Deus nos seja favorável nesse momento de meditação na sua palavra. Nós queremos ler com os irmãos o texto registrado por Lucas no capítulo 11. Lucas 11, versículos 27 e 28. Trata da exclamação de uma mulher. Diz assim o texto sagrado: Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vamos orar. Nosso amado Deus e Pai, este é o momento de buscarmos alimento espiritual na Tua palavra. E eu quero, ó Pai, humildemente rogar que o Senhor tome posse da minha mente, do meu coração, e através da minha boca fale à Tua igreja. Que eu seja simplesmente um instrumento Teu a serviço do Teu reino. Abençoe a todos que aqui se encontram. Dá-nos, ó Deus, a graça de sermos edificados por meio desta palavra bendita. É o que nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ministério de Cristo, uma bênção. Mas, para muitos, um incômodo. Aqueles que faziam oposição a Jesus Cristo se sentiam em todo o tempo incomodados. Eles não aceitavam os ensinamentos, eles não aceitavam a forma como o povo se voltava para ouvir Cristo, cumprindo a sua missão terrena, dando andamento ao seu ministério terreno. Era a missão dele. Missão que, quando ele foi elevado às alturas, transferiu para a igreja. Missão que a igreja precisa abraçar, precisa tomar posse. Isso é uma afirmação recorrente em toda a igreja, especialmente as igrejas que têm como única regra de fé e prática a Bíblia, igreja que não se fundamenta em filosofias humanas, em doutrinas humanas, mas que estabelece a sua doutrina única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. A igreja precisa ser de fato uma agência de proclamação do reino de Deus. E para que isso aconteça, para que esse ministério ganhe essa conotação, ele seja desenvolvido dentro dos propósitos de Deus, a igreja precisa entender essas palavras finais de Cristo em resposta àquela mulher. O texto começa falando que aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, a quais palavras o texto se refere? As palavras que estão logo acima desse texto lido. Se nós olharmos nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 14, vai tratar da cura de um endemoniado mudo. Vai tratar sobre como os fariseus trataram aquele momento do ministério de Cristo na vida daquele homem, da manifestação do poder de Deus na vida daquele homem. E quando eles viram, por exemplo, Cristo libertar aquele homem daquele espírito que o mantinha escravo e que o impedia de viver a plenitude da graça de Deus em sua vida, eles encontraram um jeito de tentar
mascarar, de tentar inibir, né, aquele ato. Quando a multidão viu aquele homem falando e calmo, livre daquele espírito que o maltratava, se maravilhou. A multidão se maravilhou, mas os fariseus não aceitaram isso. E eles passaram a dizer que Cristo expelia demônios pelo poder de Beelzebu. Ora, logo Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus, ia expelir demônios em nome de Beelzebu, em nome do Satanás. E ele questiona aqueles homens. E ele afirma que nenhum reino irá adiante se ele estiver dividido dentro de si mesmo. Não há, por exemplo, como uma igreja cumprir fielmente o seu ministério se ela viver em constante dissensão, discórdias, confusão. Um vai querer ir para um lado, outro para outro, fazer uma coisa de um jeito, outro de outra. Isso vai tirar a unidade do corpo e impedir que o corpo se desenvolva, cresça e cumpra o seu papel. E ele termina chamando a atenção daqueles homens, aquelas autoridades espirituais da época, dizendo que quem não é por ele é contra ele, e quem com ele não ajunta, espalha. Amados, é uma afirmação dura para muitos, mas é uma afirmação que toda a igreja precisa aprender. A igreja precisa estar efetivamente unida a Cristo, ligada a Cristo. Lembremos do texto que o pastor trouxe, lembrou, Evangelho de João 15, onde Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor e vós sois os ramos. Se vocês não estiverem ligados em mim, não podereis produzir frutos. Então, Cristo está disse para aquelas autoridades espirituais da época: olha, um reino dividido não se desenvolve, não se fortalece, não cresce. Quem não é por mim, é contra mim. E ele vai, na continuidade, e traz uma ilustração também dura. Ele diz que quando um espírito imundo sai da sua casa, sai do homem, ele vai andar por lugares áridos, procurando repouso, procurando descanso. Mas ele não se contenta com essa situação. Ele diz que voltará para a casa dele, de onde saiu. Mas é sempre assim que ele age. É por isso que o crente precisa estar vigilante, porque o que o inimigo quer é oportunidade de entrar na sua vida. Por menor que seja a brecha, irmãos, ele tem a capacidade de entrar, se instalar e causar males grandes. Cuidado. Por isso que foi por mais de uma vez o Senhor Jesus Cristo disse: vigiai e orai. Então é isso que acontece. Ele diz: olha, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada, adequada para que ele se instale outra vez. Então vai, agora não vai mais só, leva mais outros 7 espíritos, piores que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Foram essas palavras que chamaram a atenção da multidão, que chamavam a atenção da multidão.
E aquela multidão se maravilhava com a expressão de Cristo, com os ensinamentos que ele trazia e com os milagres que ele operava. Então, no meio daquela multidão, diz o texto, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ela quis aqui enaltecer o aspecto humano da pessoa de Cristo. Cristo fazia todo o seu processo de ensinamento, de operação de milagres, publicamente. Todos viam e todos tiravam as suas conclusões a respeito da sua obra. E no meio da multidão, e aqui é importante a gente observar isso, naquele tempo, naquele lugar, naquele ambiente, uma mulher se levanta e fala, coisa que não era comum. Não era comum a mulher falar publicamente naquela época. E ela fala no meio da multidão, onde aquele povo todo ouvia o Senhor Jesus, e diz: bem-aventurada aquela que te concebeu. Estava fazendo menção a Maria, talvez ela nem conhecesse Maria, mas ela disse que Maria era bem-aventurada, porque concebeu aquele homem que fazia todas aquelas maravilhas, e os seios que te amamentaram. A obra, vista, a forma como aquela mulher olhava para Jesus e via a obra de Deus manifestada entre os homens, era de impressionar mesmo. Ninguém jamais viu algo igual, ou com alguma semelhança. Só Cristo conseguiu mudar a forma de o homem adorar a Deus, aprender de Deus. A ordem para que o homem aprendesse de Deus vem desde o Gênesis, vem desde o princípio. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. O homem foi criado para exaltar a Deus, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas o homem desprezou essa condição quando pecou. Perdeu a comunhão com Deus. E foi preciso que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se encarnasse e viesse ao mundo. Então aquela mulher olha para o Deus encarnado, para Jesus Cristo, o autor de todas aquelas maravilhas, e diz: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ela só conseguia enxergar o aspecto humano de Cristo, e tinha dificuldade para entender a sua missão espiritual na terra. Então Jesus Cristo vai e faz uma afirmação, contrapondo a afirmação daquela mulher, não desfazendo a missão de Maria, sua mãe. Ele não disse que Maria não era bem-aventurada, que Maria era realmente bem-aventurada. Ele diz: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Irmãos, essa é uma mensagem recorrente. É a mensagem que a igreja precisa pregar dia a dia. Mas para que a igreja pregue essa mensagem, ela precisa aprendê-la devidamente. E não há como aprender a mensagem real do Evangelho se nós não nos exercitarmos na prática da leitura e da meditação. Veja que Jesus Cristo, ele é bem abrangente.
ele diz que são bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus tira o foco que a mulher colocou no homem e o transfere para o aspecto espiritual, para a ação de Deus na vida do homem. A importância de uma vida edificada na palavra de Deus é fundamental. Ela é indispensável. A gente não pode tratar essa palavra como tratamos muitas vezes assuntos da nossa formação humana. Nós precisamos tratar a palavra de Deus como um alimento indispensável, um alimento que não se pode desprezar, um alimento que vai fortalecer não apenas a mente, dar conhecimento ao homem, dar instrução ao homem, mas vai fortalecê-lo espiritualmente, vai prepará-lo para a sua missão de servo de Deus na terra. O ouvir a palavra de Deus, praticá-la, aponta para a necessidade de uma vida piedosa, uma vida de temor a Deus, uma vida de obediência à sua palavra, uma vida de desejo de servi-lo. Uma vida piedosa significa uma vida fiel ao pacto, fiel à aliança que Deus, a pessoa de Jesus Cristo, estabeleceu com o homem na terra, estabeleceu com a sua igreja. E é exatamente essa vida que nós precisamos tomar posse. Precisamos tomar posse dessa vida. Precisamos praticar o Evangelho de Cristo. Nós temos ouvido isso. Se os irmãos atentarem às vezes e lembrarem das vezes que eu vim aqui pregar, eu sempre me volto para esse aspecto, porque é essa a nossa maior necessidade, crescer no conhecimento de Deus, porque o mundo lá fora precisa conhecer a Deus, precisa ouvir a voz de Deus. O apóstolo Pedro, quando ele escreve aos Romanos, ele fala da necessidade da pregação do Evangelho, da importância dessa pregação para que os homens creiam e se convertam. E ele diz: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas como é que Deus enviará homens que não estejam preparados, mulheres que não estejam preparadas para evangelizar? Precisamos atentar para isso. Antes, bem-aventurados são os que guardam a palavra de Deus, são os que ouvem a palavra de Deus, são os que leem a palavra de Deus. Apocalipse 1:3 diz o quê? Bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam. Jesus Cristo já disse isso antes. São aqueles que ouvem. Apocalipse vai mais além. Aqueles que leem e ouvem. Ele agora entra numa conotação mais ampla, de possibilidades. No tempo em que aquela mulher fez aquela exclamação a respeito da maternidade de Jesus Cristo, somente os homens, em especial somente aqueles tidos como especiais, escribas, fariseus, doutores da lei, tinham acesso ao livro da lei, ao rolo do livro, na forma como ele existia na época, para ler e interpretar para o povo.
E o que é que ocorria? A interpretação deles não condizia com a vontade de Deus. Por isso, quando Jesus Cristo chegou para trazer à luz a verdade da lei dos profetas, eles se sentiam incomodados porque o ministério dele, o status deles estava ameaçado. Era impossível que, depois de ouvirem a Jesus, aquele povo voltasse a ouvi-los. Então, o que é que cuidaram aqueles homens? Em tirar Jesus de cena. O relato bíblico dos evangelhos vai mostrar que por muitas vezes eles se reuniram tramando matar Jesus, porque as palavras de Jesus incomodavam a muitos. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Irmãos, essa relação da bem-aventurança, de ouvir a palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, já vem lá do Antigo Testamento, vem lá desde o início. Se nós abrirmos, por exemplo, o livro de Deuteronômio, e lermos os discursos de Pedro, de Moisés, desculpem, nós vamos ver já Moisés apontando para essa importância. Mas é no livro dos Salmos que nós vamos encontrar mais dessa palavra, dessa afirmação. O Salmo 1, então, começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurados são aqueles que meditam na palavra de Deus de dia e de noite. Qual é o momento do nosso dia que nós temos meditado a palavra do nosso Deus? O Salmo 112, versículo 1, diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O Salmo 119, ele começa exatamente trazendo as bem-aventuranças. E ele começa dizendo: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Lembremos que foi o mesmo salmista que disse que pediria uma coisa ao Senhor e que Deus lhe concedesse, que ele pudesse morar na casa do Senhor e meditar na sua palavra todos os dias. Isaías capítulo 48, versículos 17 e 18, Isaías já trazia essa afirmação, a importância de observar a palavra de Deus. Ele diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. São palavras proféticas, irmãos. Palavras que trazem, reforçam a importância dos mandamentos, da lei, do Evangelho, a vida de todo homem. Então Jesus Cristo disse antes: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mateus, ele traz para a gente, por exemplo, o Cântico de Maria. Mateus capítulo 7, versículo 21.
No capítulo 7, versículo 21, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que é fazer a vontade do Pai que está nos céus? É observar a sua palavra, é guardar a sua palavra no coração. E Lucas capítulo 8, versículo 21, aqui nós temos então a afirmação. Lucas 8, 21. Ele diz logo: desculpe, não é 8. Lucas 1, capítulo 48. Ele vai tratar sobre o cântico de Maria, e ela vai dizer o que? Desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurados, porque o poderoso fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então são afirmações, são textos que implicam em mostrar para nós como é importante ter o conhecimento de Deus na vida. Deus, Ele é sábio em ensinar, Ele é providencial em esclarecer ao homem a sua vontade. Cristo dizia que estava no mundo para fazer a vontade do Pai, não era a vontade dele. Então ele diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem a sua palavra e guardam os seus mandamentos. Uma certa vez, chegaram para Jesus, ele estava ensinando a um grupo de ouvintes, sua mãe e seus irmãos chegaram ao lugar onde ele se encontrava, e alguém chegou para ele e disse: sua mãe e seus irmãos estão à sua procura, estão aí, eles vieram para vê-lo, talvez também para ouvi-lo. E ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Parafraseando o texto. O que Cristo queria que o homem entendesse, o que Cristo quer que nós, como igreja, entendamos, é que precisamos incutir em nossas mentes a importância de fazer a vontade de Deus. A igreja de Cristo, ela está na terra para fazer a vontade de Deus. E ela jamais fará essa vontade se ela não tiver observado a sua palavra e os seus mandamentos. Se ela não tiver cuidando de guardar os seus mandamentos, e guardar aqui, irmãos, não é proteger a palavra, não é proteger o livro, não é proteger a Bíblia, não é reservá-la para tão somente o momento do culto, mas é praticar a palavra de Deus, é exercitar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus. Paulo diz que de graça nós recebemos, de graça devemos dar. Foi assim que se deu com ele e assim que se dará com todos os que Deus chamar para a sua obra. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Esse é o nosso desafio. O chamado de Deus à sua igreja é esse. O desafio de Deus à sua igreja é esse. Guardar a sua palavra, ouvi-la, lê-la, aprendê-la e praticá-la.
A igreja que não pratica a palavra de Deus, que não exercita a palavra de Deus, não pode ser vista nem chamada de uma igreja militante na terra. Ela será apenas uma organização religiosa, mas nunca jamais será a igreja de Cristo na terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos desperte para essa realidade e nos leve a essa atitude de ouvir e de guardar a sua santa palavra para podermos praticá-la dia a dia enquanto o Senhor não vem. Amém.